Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Falar Mais Sobre Isso. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante sensível que muitas pessoas sentem na pele. Sabe, Anderson, quando você vai abrir um negócio e você pensa que aqueles amigos vão compartilhar, vão apoiar, vão fazer de tudo? Pois é, nem sempre acontece isso. E o que fazer? Vamos falar mais sobre isso? Vamos, e é com muita alegria que nós estamos aqui abrindo mais um episódio para falarmos e pensarmos a respeito do apoio daquelas pessoas que estão à nossa volta. Será que de fato nós recebemos mais apoio de quem está do nosso lado ou de quem a gente não conhece? Será que as pessoas que nós consideramos como amigos de fato estão presentes nas nossas atividades a qual a gente vem apostando? Ou a gente recebe mais apoio daquelas pessoas que muitas vezes a gente nem imaginava, nem esperava? Isso e muito mais é o que a gente vai conversar hoje aqui. Você já sentiu que esperava mais dos seus amigos quando você abriu um negócio? Pois é, esperamos tanto daqueles amigos próximos de compartilhar, de fazer alguma coisa por nós. Porém, nem sempre acontece da forma como a gente pensa. Vale salientar que muitas vezes existem vários tipos de apoio. Tem o apoio às vezes financeiro, o apoio emocional, o apoio de fazer publicações, de compartilhar. Então vamos falar sobre esse assunto? E é com esse sentimento, Arlene, que a gente precisa pensar em algo que é muito importante nessas relações, que é a expectativa. E aí, muitas vezes, nós depositamos expectativas nas pessoas que estão à nossa volta e aquelas pessoas que são nossos amigos, a qual a gente acredita que pode muitas vezes apostar no nosso negócio ou naquele nosso objetivo da mesma forma como a gente tem o interesse que eles apostem. E aí vem um fator muito interessante nessa dinâmica, que muitas vezes a gente vê que essa realidade ela não acontece na prática. Porque geralmente as pessoas que mais apoiam quando você inicia alguma coisa são aquelas pessoas que estão mais distantes nas suas relações. E aí é um fato curioso, porque como é que aquelas pessoas que estão ali convivendo com você, que muitas vezes você partilha, que você troca sobre esse objetivo, que você muitas vezes até planeja junto, não dá ali aquele sinal que muitas vezes pode corresponder a esse seu desejo, né? E aí eu gostaria de que a gente pensasse sobre isso. E aí que vem aquela pergunta, mas será se é normal aqueles meus amigos que estão tão próximos de mim não compartilhar, não fazer algo pelo meu negócio? Será se é normal? Assim, vale salientar que existe às vezes, Anderson, um apoio emocional. Aquele amigo que conversa com você, que lhe ouve, que tá perto, dando esse apoio emocional. Tem outros amigos que às vezes não. Eu te empresto dinheiro, por exemplo, é um apoio financeiro. E há outros tipos de apoio que, a depender do amigo, ele se identifica e faz aquele apoio a você. Então, identifique essas pessoas, esses amigos, que de repente ele se sente melhor mais em ouvi-lo, ou às vezes ajudar financeiramente. Nem sempre ele vai compartilhar, às vezes não é o perfil dele e tá tudo bem, Anderson. E é muito importante porque você tocou numa seara que acredito que é a realidade de muitas pessoas. A gente precisa pensar que essa normalidade, muitas vezes, de esperar que o outro responda aos seus objetivos, às suas expectativas, aos seus desejos, muitas vezes diz muito da forma como você tem ali uma expectativa também em relação a determinadas pessoas. Mas é importante a gente lembrar também que nem sempre, né, o fato de algumas pessoas que são próximas a nós não seguirem aí de alguma forma apoiando da maneira como a gente esperaria que essa pessoa apoiasse nesses desafios que acontecem, nessa forma como você se coloca com o seu objetivo, diz mais dela do que sobre você também. E aí é importante a gente pensar que esse comportamento pode muitas vezes apresentar também algumas vulnerabilidades, porque de repente você está iniciando algo que desperta naquela pessoa o desejo que muitas vezes ela tem também de se colocar a realizar alguma ação, mas que muitas vezes falta coragem, falta iniciativa, e aí isso vulnerabiliza ela a tal ponto de que ela se reprime a corresponder também
aí nesse processo. Então é importante a gente pensar também que a gente tem sim que muitas vezes contar com o apoio daquelas pessoas que estão à nossa volta, que são pessoas que podem dar esse engajamento emocional, financeiro e muitas vezes até o engajamento até silencioso, mas que de algum modo a gente precisa também valorizar aqueles que estão no dia a dia ali, ainda que sejam distantes, reforçando esse nosso objetivo. Anderson, você falou assim num ponto tão importante, que é da expectativa e da correspondência dessas pessoas, da vulnerabilidade dessas pessoas. Às vezes, infelizmente, as pessoas mostram que são nossos amigos quando de fato acontece alguma coisa, a gente obtém sucesso ou coragem de fazer algo, de repente essas pessoas se incomodam. Isso, gente, isso acontece. E assim, vale pensar, será se realmente essa pessoa era meu amigo porque a gente estava em uma zona igual? Ou será se de repente, por algum interesse, algo que você corresponderia a essa pessoa e passou a fazer de outra forma? Por que os amigos não apoiam? Vamos para algumas características, por que eles não nos apoiam? Por exemplo, às vezes não é o perfil deles, amigo. Às vezes, de repente, ele não é aquela pessoa que está na rede social ou que tem algum contato de motivar e etc, etc. Às vezes, infelizmente, é aquela pessoa que, às vezes é aquele amigo que se compara a você e de repente essa comparação ela pode gerar algum ciúme, algum medo de repente você estiver mais à frente dele. Então, infelizmente, Anderson, existe isso na vida real. E assim, vale você pensar e perceber se existem esses amigos próximos de você. E aí é importante também a gente pensar que tipo de apoio a gente precisa. Porque muitas vezes esse apoio, como até eu falei na minha fala anterior, ele vem de forma silenciosa também. E aí é um apoio que muitas vezes acontece justamente quando você não percebe o engajamento do outro naquele seu objetivo. E aí por que eu toco nesse ponto? Porque você tem que também ter em mente que muitas vezes aquele objetivo que você está traçando, ele diz sobre o seu desejo, diz sobre você e diz aonde você quer chegar. E isso só você pode fazer por você. É claro que a gente sempre vai contar com parcerias, é claro que a gente sempre vai contar com pessoas que muitas vezes acreditam nos nossos sonhos também, mas é importante a gente acreditar muito mais, porque esses desafios, toda essa tendência que a gente tem que o outro muitas vezes não aposte na nossa mesma realidade, faz com que a gente fique nessa expectativa. Então, aquele amigo que você tinha expectativa que ia lhe ajudar no seu negócio e não lhe ajudou, gente, é como o Anderson falou, fala mais sobre ele do que você. Então, de qualquer forma, prossiga no seu negócio, valorize aquelas pessoas que vão chegar, não é, Anderson? Muitas pessoas de fora vão chegar para estar lhe ajudando nesse negócio. E outra coisa, às vezes a gente foca tanto em umas pessoas específicas que a gente esquece daquelas pessoas que não estão tão próximas, mas que estão fazendo e dando algum apoio de fora. E aí é muito importante esse tipo de valorização que você coloca, Arlene, que a gente precisa também dar àquelas pessoas que estão aí reforçando o seu objetivo. Mas aí fica também algo que a gente precisa lembrar que é um ponto de atenção e fica como uma observação também essas pessoas que estão no seu dia a dia, que estão no seu convívio, no seu cotidiano e que de algum modo não é que não correspondam, mas que não demonstra afeto ou não demonstra de alguma forma algo que vá de encontro também com os teus objetivos. Será se também você não está fazendo as escolhas erradas em relação àquilo que você tem como proposta e como estilo de vida para aquele momento? Ou, muitas vezes, será se de fato colocar tais pessoas que não correspondem a esse tipo de apoio a um lugar de amizade também não diz muito da forma como você espera dessas pessoas nessas relações? E aí isso tudo eu tô colocando em pauta porque a gente precisa também não só responsabilizar o outro
por aquilo que a gente espera, mas principalmente também identificar o que é que tem, né, nessa relação que muitas vezes eu estou aguardando, mas que eu também faço com que ela aconteça da maneira como vem acontecendo, ou que eu não aposte em outras possibilidades ou em outras relações, como a Arlene acabou de colocar, que também podem ser aí de alguma forma positivas para esse processo que você está trilhando. Então, tudo isso para dizer a você que é importante sim a gente contar sempre com o apoio daquelas pessoas que estão à nossa volta. É muito importante a gente saber quem está conosco nesse processo, mas é mais importante ainda você saber quem é você nesse processo. E mais do que isso, saber aonde você quer chegar. E aí é por isso, Arlene, que eu acredito que todo propósito, todo objetivo, ele precisa ser traçado a partir de um desejo genuíno, um desejo em que você precisa acreditar. E aí quando você acredita nesse desejo, os desafios eles vão surgir, eles vão acontecer. Porém, a forma como você vai reagir frente a isso é que vai dizer muitas vezes do resultado final. E lembrando, o sonho é seu, então você que tem que vestir a camisa. Não contar com ciclano, fulano, a depender de qualquer outra pessoa, mas você é protagonista na sua própria história. Então, vista os seus sonhos, acredite nele e aquelas pessoas que agregarem, show de bola. Aqueles amigos que estiver com você, muito bom, mas aqueles que não tiveram, aprendam a lição, de qualquer forma, amadureça sabendo que tem pessoas que você vai contar, tem pessoas que não vai contar e tá tudo bem. Se esse tema faz sentido para você, compartilha com aqueles amigos que estão começando, compartilha com aquela pessoa que você acha que vai gostar desse tema e nos conte aí como foi e como vocês estão se sentindo. Até a próxima, né, Anderson? Com certeza, e nunca esqueça que aqui você pode falar mais sobre isso.